obrigado. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, à exposição da palavra. Pai, nós estamos aqui reunidos com a tua igreja, Senhor. Amém. Pai, a tua igreja não tem placa, não tem homens, a igreja é tua, Senhor. Eu sou que comanda, Senhor. Eu sou que dita a direção. E nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, para ouvir os ensinamentos a qual o Senhor nos quer dar esse fim de tarde. Pai, que teu santo nome seja glorificado, que o Espírito Santo de Deus toque os corações e traga o discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas do céu, das coisas da terra e as coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí, irmãos, glória a Deus. Irmãos, hoje vamos continuar o que nós começamos ontem. Ontem a gente fez uma exposição da ceia do Senhor, a última ceia do Senhor, a traição por Judas, o sofrimento de Cristo, a aflição de Cristo ali no Monte das Oliveiras, o julgamento de Cristo, a crucificação e o sepultamento de Cristo. E hoje vamos dar continuidade após o sepultamento do Senhor. Irmãos, naquele momento, toda a esperança daquele povo cai por terra. Por quê? Porque eles tinham Jesus como o seu rei, o seu salvador, aquele que vinha remir Israel, tirar o jugo romano de Israel. Então toda a esperança daquele povo estava em Cristo. Os seus discípulos, por ver tantos milagres e prodígios trazidos por Cristo, eles tinham o Senhor como Filho de Deus e tinham também em sua mente, porque as suas mentes ainda estavam cativas aqui nesta terra, que o Senhor ia libertar Jerusalém de Roma, ia tirar o jugo pesado de Roma. Eles pensavam nisso, que o Senhor veio para libertar, mas só que não foi isso que o Senhor veio fazer. Ele não veio tirar o jugo de Roma, ele veio tirar o jugo da escravidão do pecado, ele veio livrar o homem do pecado, e assim ele sofre morte e morte de cruz. E após a crucificação, aquele corpo é pedido por José de Arimateia. José implora a Pilatos pelo corpo de Cristo, e ele assim manda ali os seus soldados ver se realmente Jesus já estava morto, e Jesus já tinha morrido, e Pilatos fica até desconfiado, porque tão rápido. Havia pessoas que ficavam 3 dias sofrendo na cruz, e Jesus foi tão rápido. Então ali, testificando que Jesus estava morto, ele dá o corpo a José de Arimateia. E ali ele, com Nicodemos e todos aqueles que seguiam a Cristo, ali faz os procedimentos judaicos para o sepultamento. Pronto. Colocou ali um sepulcro novo, colocou-se uma pedra ali na frente, acabou a esperança. A esperança acabou. A esperança do povo acabou. Mas acabou, irmão, para nós, que a nossa mente é pequena. Acabou para aquele povo a qual não tinha a esperança ainda despertada em seu coração. Mas aquele sepulcro não ia segurar o Senhor Jesus Cristo. Aquele sepulcro não era capaz de segurar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Aquele sepulcro não era capaz de segurar. Mas estes homens que tinham esperança
esperança em Cristo não tinha, irmão, o discernimento do Espírito. Eles não olhavam as coisas do Espírito, porque o Senhor Jesus Cristo havia falado tantas vezes que ele ia sofrer uma morte de cruz para salvar vidas, mas eles não tinham os olhos abertos ainda para entender o que o Senhor falava. Mas o Senhor falou que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aleluia. E sabendo que o Senhor tinha falado, os escribas, os fariseus, sabendo os principais sacerdotes, sabendo que Jesus falou à multidão que no terceiro dia ele iria ressuscitar, o que esses homens fazem? Esses homens já tinham ali levado Cristo à morte, e agora ele diz: olha, preste atenção. Antes deste homem, esse enganador que estava vivo, ele também falou que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, governador, manda homens lá para o sepulcro, para guardar o sepulcro, por quem sabe os discípulos à noite vão lá, pegam o corpo dele e digam que ele ressuscitou. E o que é que eles fazem? Em Mateus capítulo 27, versículos 62 ao 66, no dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniu-se os principais sacerdotes, os fariseus, perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: depois de 3 dias sou ressuscitado. Eles sabiam, porque Jesus tinha falado muitas vezes, e eles temendo isso, para que não tenha mais um alvoroço, porque eles já tinham acabado com Cristo, achando eles que a esperança já tinha acabado. Eles dizem: ele falou que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Olha o que eles dizem: ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o terceiro dia. Eles vão até Pilatos pedir para que mande soldados para ficar na porta do sepulcro até o terceiro dia, para não ter a esperança nenhuma. Assim eles pensavam, para não suceder que, vendo os discípulos à noite, o furtem e diga ao povo: ele está ressuscitado dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Olha a intenção desses homens. Eles colocaram homens lá para proteger, achando ele que os discípulos iriam lá tomar o corpo de Cristo, ele ressuscitou, e incitar o povo contra eles. Eles mandam os soldados ficar lá de guarda. Disse Pilatos: tendes a guarda e de proteger o máximo possível. Assim eles foram e tomaram o sepulcro seguro, tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Então, Jesus estava no sepulcro, aquela pedra foi selada e ali havia guardas. Para ele não tinha esperança, ele não sai mais de lá de dentro. Eu quero ver ele ressuscitar. Mas, irmãos, nós devemos entender, irmãos, que esta época aqui havia pessoas que tinham a mente conduzidas pelo diabo, mentes cativas, escravas pelo diabo, e sendo escravas do diabo, eles não queriam que o povo tivesse esperança em Cristo. Então eles esperavam aquele momento, mataram o Senhor, crucificaram, sepultaram o Senhor, e ainda mandam pessoas lá guardar, para ter a certeza que aquele nome não vai sair. Mas eles se enganavam, que aquela pedra não ia segurar o Senhor. Assim como essa intenção desses homens agiu naquele tempo em favor de barrar as coisas de Deus, em pensar em barrar as coisas de Deus, assim também é hoje, irmãos. Assim também é hoje, não há diferença. Quando eu deixo de pregar a palavra de Deus, eu estou querendo que o Senhor esteja no sepulcro. Eu não quero que esta pedra seja roubada. Eu não quero tirar essa pedra. Quando eu lhe falo mentiras, quando eu procuro enganar, você vai ser rico, você vai ter um carro, a sua poupança vai aumentar em um piscar de olhos. Venha para Cristo, e tudo isso você terá. Eu não estou querendo que esta pedra saia do lugar.
Eu não vou mostrar o Salvador a você, mas sim eu vou mostrar Mamon, o Deus do dinheiro, da ganância, da usura. E é isso que nós vimos hoje em dia, irmãos. Essas tais igrejas de hoje, nós vemos isso, a prosperidade, a confissão positiva. Diga que você vai, manda Deus lhe dar o que você quer. E Deus vai ficar ali, ó, apertado na parede. Eu vou te dar, eu vou te dar. Você quer ser rico, ser próspero. Você quer ter uma mulher. Você quer um casamento. Todas essas intenções, irmãos, barra Cristo a sair do sepulcro. Todas essas intenções não permitem que a pedra seja rolada. E você não conheça a verdade. Por que acontece isso? Porque há pessoas que levam a pregação do Evangelho para outro lado, para que as pessoas entendam outras coisas. Por que será que acontece isso? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ó: mas se o nosso Evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. O que tem na mente dessas pessoas? O que habita na vida dessas pessoas? O Deus deste século. O Deus deste século. Porque se eu estiver aqui te conduzindo para algum lugar que não seja a palavra de Deus, não é o Espírito de Deus que está me conduzindo. Não é Ele. Quem está me conduzindo é o Deus deste século. Porque eu sei que o caminho, a verdade, a vida é o Senhor Jesus Cristo. Então por que eu apresento outra coisa a você? Por quê? Porque aquele que me conduz, aquele que escraviza a minha mente, é o Deus deste século. E o apóstolo Paulo disse que ele cega as mentes daquele que não crê. Então tudo me diz que eu sou incrédulo. Eu não creio na exposição da palavra. Eu não coloco a confiança na palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não coloco porque o meu entendimento está cego, irmãos. Ele cegou a minha visão. E assim como aqueles homens daquele tempo, os escribas, os fariseus, estavam ali tentando barrar a luz de Cristo, dizer: guarda lá, não deixa sair não, bota o homem lá. Assim como eles estavam, por quê? Porque eles estavam cegos, e eles não conseguiam ver a luz do Evangelho, irmãos. Eles não conseguiam ver Cristo. O Deus cegou o entendimento deles. E assim, muitos estão no tempo de hoje, com o entendimento cego. E o diabo não permite que você veja o brilho do Evangelho. E você não vê o brilho do Evangelho, você vai cair em buracos. Não tem como. Porque a palavra de Deus é luz. É luz. A palavra de Deus ilumina o meu caminho. Se eu não tiver essa palavra comigo, eu estou em trevas. Mas, irmãos, nada que aqueles homens fizeram não adiantou, irmãos. Não teve eficácia. Eles selaram a pedra, eles colocaram homens ali armados na frente do sepulcro, mas não adiantou, irmãos, porque o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio, irmãos. Aquele sepulcro não foi capaz de deter o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vimos, irmãos, em Mateus capítulo 28, versículo do 1 ao 10, aqui, no fim do sabate, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto,
Pois o anjo do Senhor desceu do céu e chegando-se, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como mortos. E o anjo respondeu, disse às mulheres: não temas vós, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está, irmãos, ele não está, porque ressuscitou, como ele disse: vem ver o lugar onde o Senhor jazia. Ide depressa e diz aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos, e eis que vai diante de vós para a Galileia. Lá os verei. Eis que eu vos tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo eles a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus veio ao seu encontro, irmãos. Aquele sepulcro não foi capaz de segurar o mestre. O mestre vive, irmãos, ele está vivo. Glória a Deus. Dizendo: salve. E elas chegando, abraçando seus pés e o adoraram. Então disse Jesus: não temas, e dizei a meus irmãos que vou a Galileia e lá me verão. O mestre está vivo. Ele vive, irmãos. Toda a artimanha daquele povo de tentar barrar Cristo caiu por terra, irmãos. Não serviu para nada. Assim também, irmãos, hoje, no tempo que vivemos, há muitas pessoas, irmãos, que pensam que o Senhor ainda está no sepulcro. Pensam que aquela pedra não foi rolada, irmãos. Aquele sepulcro está fechado, selado ainda. Por quê, irmãos? Pela incredulidade, pela falta de fé, pela falta de esperança em Cristo Jesus. Muitas vezes pensamos que Ele está lá ainda, que Ele não ressuscitou. Mas, irmãos, eu tenho uma boa notícia para os irmãos: Ele ressuscitou, irmão. Ele está vivo, irmãos, e vive para sempre. Aqui em João, capítulo 11, versículo 25 ao 26, o Senhor diz: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todos aqueles que vivem e creem em mim nunca morrerá. Credes tu? Credes tu? Amém. Aleluia. Irmãos, o Senhor disse que a ressurreição é a vida. E todo aquele que crê dele não passará pela morte. E mesmo que morra, irmãos, ele diz sua palavra: viverá. Viverá. Por que nós temos essa esperança? Porque essa esperança está viva na vida do crente, irmãos. Porque vemos o Senhor sair do túmulo, irmãos. Porque sabemos que Ele vive para sempre. Ele está sentado à direita do Pai, nesse exato momento, intercedendo por cada um de vocês. Ele ouve as suas orações íntimas, Ele sonda o seu coração e vê tudo o que você necessita, irmãos. A nossa esperança está viva. Barraram, tentaram impedir, mas não conseguiram. Ele vive e vive para sempre. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao versículo 19 ao 22, aqui o apóstolo Paulo fala aos coríntios: se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão
em Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Oh, glória, aleluia. Irmãos, a nossa esperança vive, ela está viva, irmãos. E para você contemplar essa esperança, não precisa você pagar nada não, irmãos. Ele está aqui nesse exato momento, irmãos. Ele está no meio de nós. Aleluia. Porque Ele vive e vive para sempre, irmãos. O que cabe a cada um de nós, irmãos, é enxergar isso, é ver. E como é que eu vou ver Cristo? Seria um Espírito. Como é que eu vou ter esta esperança no Senhor? Irmãos, é fé, é fé. Ative a sua fé, acenda o fogo da fé, creia que Ele pode te salvar, creia que Ele vive para sempre, creia que Ele te dá vida e vida com abundância. Amém. Aí mesmo no seu lugar, ore na intimidade, ore com o seu coração e diga: Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, eu sei que o Senhor pode me tirar dos mortos e me ressuscitar. Aleluia. Fale com Ele ao seu coração, Ele te ouve, irmãos. Aleluia. Assim como Ele me ouviu, Ele pode te ouvir nesse exato momento. É só você crer, irmãos, ter fé, ter esperança. É só você edificar os seus pés na rocha, que Ele está à disposição, pronto para te dar vida e vida com abundância. Camuflagem da verdade. Esses homens que tentaram barrar a saída de Cristo daquele túmulo, eles não acabaram não, irmãos. Assim como o diabo anda dia e noite para te devorar, esses homens também tentaram deturpar a verdade. Esses homens tentaram, irmãos, botar um véu nos olhos daquele que crê, para não enxergar o brilho de Cristo. Em Mateus capítulo 28, versículo 11 ao 15, olha o que esses homens fazem. Quando elas iam, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reuniram-se eles com os anciões e tomaram conselho, deram muito dinheiro aos soldados. Esses soldados foram aqueles que estavam na porta do sepulcro, dizendo: diz seus discípulos, vieram à noite e furtaram enquanto nós dormíamos. Olha o que eles tentaram fazer. Disseram aos soldados para sair dizendo ao povo que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Eles estavam dormindo e quando acordaram não estava mais lá. Por quê? Os discípulos roubaram. Eles queriam enganar. Eles queriam fraudar a verdade. Eles queriam interromper a verdade. Eles não queriam que as pessoas fossem despertadas. Eles queriam botar o véu para que você não veja o brilho de Cristo. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós persuadimos e vós poremos em segurança. Ainda eles dizem: se o governador souber que vocês foram falhos lá, deixou o corpo sumir, nós vamos persuadir o governador a seu favor. Fique tranquilo, mas vá lá e começa a anunciar: os discípulos roubaram o corpo de Cristo, levaram. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Irmãos, eles tentaram de todas as formas barrar a ação de Cristo. Eles tentaram, irmãos, tirar o privilégio das pessoas conhecerem a verdade, dizendo que foi mentira, que aquele corpo foi roubado, aquele homem não ressuscitou, justamente para que as coisas de Deus não fossem amplamente divulgadas. E o que é que acontece hoje em dia? O que acontece em vários lugares hoje em dia? Quando eles ocultam o Evangelho de Cristo, quando eles deixam de pregar a palavra de Deus, eles estão cometendo a mesma coisa.
os discípulos roubaram o corpo. Mentira, ele não ressuscitou. Foram os discípulos que levaram. Quando eu deixo de expor o texto, a palavra fiel, pura, clara, eu estou fazendo a mesma coisa, irmãos, ocultando a verdade. Eu estou deixando de anunciar a verdade a você. E você não sabendo a verdade, você não vai conhecer a verdade, irmãos. Você vai ser levado por caminhos escuros, caminhos espinhosos, caminhos com vários buracos. E quem sabe você pode cair em um desses. Então, todo aquele que oculta a verdade de Cristo está sendo contra o Senhor. Está fazendo o que os principais sacerdotes fizeram, ó, põe dinheiro aqui, cale a boca, e agora vai dizer aí, ó, roubaram o corpo de Cristo, foi um discípulo, foi eles que pegaram, mentirosos. Então, quando oculta a verdade, eu estou fazendo a mesma coisa. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10, olha o que Paulo fala aos Gálatas. Admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou o anjo do céu vos pregue algum outro evangelho além do que vós pregamos, seja anátema, seja maldito. Em outras traduções, como já vos dizemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebeste, que ele seja anátema. Quantos lugares se está tendo esse evangelho anátema? Quantos lugares está sendo pregado, irmãos, esse evangelho anátema, deturpando o evangelho de Cristo, levando os irmãos para o erro? Quantos lugares? Quantos servos do diabo estão fazendo isso, irmãos, hoje em dia? Aqueles lá antigamente pegaram dinheiro para sair anunciando, ou os discípulos que levaram o corpo dele, ele não ressuscitou não, fica aí beijo atrás desse maluco aí. Os discípulos levaram e disse que ele ressuscitou. O diabo usou aqueles homens para isso, para barrar o evangelho, para barrar a verdade. Hoje em dia, irmãos, está dentro das igrejas. Hoje em dia não está longe não, irmão. Sai na rua, você não vai ouvir isso não. Porque a rua, o mundo já está perdido. O mundo já está perdido. Vai se perder mais? Já está perdido. Mas o pior é dentro das igrejas, irmãos. Quando eu paro de pregar a verdade, quem sabe por causa do Deus do meu ventre, quem sabe os meus interesses estão em primeiro lugar, eu deixo o evangelho de Cristo de lado e prego outro evangelho, a qual Paulo diz, anátema, que não é evangelho, não é a palavra de Deus, mas sim anátema. E como essas pessoas irão, irmãos, como essas pessoas irão conhecer a verdade se a palavra de Deus não for apregoada? Como eles saíram das trevas se a luz não acendeu? Jesus disse sua palavra, acende a candeia e coloca no lugar alto, para que todo lugar seja clareado, haja luz em todo lugar. Não se pode pegar o candeia e botar debaixo da mesa, porque não vai clarear nada, vai ficar tudo escuridão. Então eu não posso pegar o evangelho de Cristo e transformar em outra coisa. Eu não posso. Eu tenho que pregar a verdade, porque quando eu prego a verdade, esta candeia é colocada no alqueire, lá em cima, em todo lugar iluminado, e você vai conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz em Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, a palavra de Paulo diz, eu não me vergonho de pregar o evangelho. Eu não me vergonho, porque a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu ocultar esta palavra, você não será salvo. Ele estará empurrando você para as trevas. Então, assim naquele tempo, aquele povo fez, assim hoje também, irmãos, estão fazendo. O anúncio de Jesus, o anúncio, Jesus
Jesus Cristo está vivo. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, 16 ao 20. Então os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhe falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todos as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, fala algo a esses irmãos. A esperança voltou, irmãos. A esperança se renovou. A luz a qual estava ali apagada voltou a acender, irmãos. E agora os irmãos têm a esperança no Senhor. Porque, irmãos, o Senhor ficou com aqueles irmãos cerca de 3 anos e 6 meses, mais ou menos. O momento que aconteceu toda essa tragédia foi um tombo para a igreja. Foi um tombo para aqueles irmãos. Aqueles irmãos ficaram sem saber o que fazer. Não tinha mais o que fazer, o mestre está morto. Muitos voltaram para casa sem esperança em Cristo. Mas agora o Senhor revive. E o Senhor se apresenta diante deles. E a palavra diz que cerca de 500 pessoas presenciaram o Senhor Jesus Cristo. E assim como eles viram naquele dia, irmãos, naquela época, assim também todos nós vimos a Cristo. Amém. Todos nós vimos a Cristo, porque Ele se apresentou a cada um de nós. Somos testemunhas do que Cristo está vivo. Aleluia. Somos testemunhas vivas e podemos abrir a boca e dizer: ó, Cristo vive. Cristo vive. Ele está vivo. Glória a Deus. E tendo essa esperança, a qual os discípulos se deparam com Cristo, cai aos pés dele, e agora ele nos diz, irmãos, ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem, porque ele diz que todo poder e toda autoridade foi dado a ele no céu e na terra. E esse poder e essa autoridade está conosco. Amém. Porque ele diz a sua palavra: ó, e eu estarei convosco para sempre, até a consumação do mundo. Esta esperança está com cada um de nós. Esta força, este poder está com cada um de nós. Irmãos, muitas vezes somos incrédulos e não temos os olhos abertos por causa da nossa incredulidade em não crer que Cristo vive. Quando eu sou infrutífero, eu mostro que Cristo está no sepulcro ainda. Ele não está vivo, Ele não ressurgiu, Ele está morto. Mas quando, irmãos, eu tomo estas palavras ao meu coração e planto ela com cuidado no meu coração, há crescimento. Há crescimento, irmãos. E esse crescimento me faz trazer frutos, me faz dar frutos, me faz buscar o Senhor a todo momento, me faz dobrar o joelho e buscar a força do céu. Eu não fico mais com medo, eu não fico mais infrutífero. A minha esperança não é mais perdida, mas sim é ativada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aqui, irmãos, Ele nos dá uma ordem: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Irmãos, todos os crentes têm uma ordem dada por Cristo para irmos ensinar a todas as nações, irmãos. Nós temos o direito, irmão, de pregar o Evangelho do Senhor. Isso é dado a todos nós, porque tivemos um encontro com a vida. A vida veio de encontro a nós, nos deu vida e vida com abundância. Tem uma esperança de estar na glória do Senhor, assim como Ele está lá, sentado no seu trono. Nós estaremos lá com Ele, porque a vida é Ele, e Ele nos deu a vida. E agora, irmãos, enquanto estivermos aqui, devemos
devemos falar do amor de Cristo, devemos pregar o amor de Cristo. Estamos passando esse período aí de Páscoa. Para muitos aí é comer ovo e chocolate, é coelhinho da Páscoa, mas para o cristão não se mete nessas festividades. A Páscoa para o cristão é Cristo, irmãos. Nós devemos anunciar a Cristo. Não devemos ser, irmãos, vamos dizer assim, não ter, ficar longe da nossa família, ficar longe dos amigos. Não, ser ignorante, não. Esse momento, nós devemos usar este momento para anunciar a Cristo. Aleluia. Muitos acham, eu vou para casa da minha mãe para comer vatapá, pegar o negócio de Páscoa. Irmão, você está perdendo a oportunidade de você falar de Cristo, porque toda a comida é santificada pelo Senhor, irmãos. Você tem que olhar, é aquele momento que eu estou reunido com minha família para anunciar o Evangelho, fazer o que Cristo mandou me dizer, ide e pregar o Evangelho, ide e pregar a toda criatura. Então muitos irmãos deixam a ignorância tomar, irmãos, e perde o privilégio de falar com a mãe, falar com o irmão que não se vê tanto tempo assim. Nesse período que todo mundo se reúne, é o momento de você anunciar a palavra de Deus, irmãos. É o momento. Então devemos olhar para essa festividade, esse momento que nós estamos vivendo, para anunciar a saída do Egito, irmãos, a qual o Senhor nos libertou, irmãos. Os hebreus, eles se alegram com a saída do povo da escravidão. Essa é a Páscoa dos hebreus. A saída do povo. O Senhor manda matar um cordeiro para festejar a saída do povo, a libertação. Esta libertação nós temos em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou do pecado. Então este momento é um momento de alegria para cada um de nós, porque sabemos que o Senhor nos tirou das trevas, nos tirou da ação do pecado a qual nós estávamos presos. É um momento de alegria e festejar ao Senhor Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 52, versículo 7, Isaías diz, como lindo sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz boas novas do bem, que anuncia a salvação, que diz a Sião, tu, teu Deus, reina. Isaías diz como é formoso os pés daquele que anuncia o Evangelho, aquele que fala da palavra de Cristo, aquele que prega o Evangelho. Como é bonito. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo, irmãos, fala aos irmãos, como então eles invocarão aqueles em quem não creem? E como eles crerão naqueles a quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz, dos que fazem boas notícias de boas coisas. Irmãos, é a nossa vida. É a nossa vida agora, irmãos. A pregação do Evangelho, irmãos. Isso está em nossas mãos, irmãos. A todo momento, não tem situação a qual você deve achar que não deve falar, ou deve falar. Não, a todo momento você tem que estar preparado para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, porque quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. Amém. Hoje temos a esperança em Cristo, porque Ele vive, irmãos. Ele vive dentro de cada um de nós. Hoje somos templo do Espírito de Deus, e esta chama está acesa. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a queimar dentro de você, em nome de Jesus. Glória a Deus.